Alexandre, indo dentro desse assunto, dessa seara que a gente abriu, né? Eu vejo, por exemplo, desde o governo Obama, não, vamos colocar do George W. Bush, né, logo no começo do século, havia uma preocupação, né, tendo em vista, eles começaram a perceber que a sua hegemonia estava sendo erodida. Nós vimos os Estados Unidos começarem assim, de uma forma mais assintosa, trazer a Europa para mais perto de si. Com Obama, né, eles falaram muito claramente, o Obama falou, vamos privilegiar o nosso principal aliado, que é a Europa. Né? E aí ele fala do atlantismo, da importância do atlantismo, da importância da ligação Estados Unidos-Europa, e ele faz, durante todo o seu governo, ele faz uma série de visitas onde ele reafirma essa posição. E o que nós vimos? Depois do governo Trump, ele muda um pouco, né? Ele escolhe mais os aliados e começa a cobrar dos europeus. Isso é interessante, Alexandre. Ele não quer apenas que a Europa aumente seu gasto militar. Ele quer que a Europa também financie os gastos dos americanos em fornecer segurança à Europa. Ou seja, nós sabemos que todos os países que têm bases americanas, eles as financiam, sejam oferecendo subsídios ao consumo de combustíveis, energia, os americanos têm isenção de vários impostos, tudo isso, né, para custear a defesa europeia. Isso não levou a um caso de depender. Eu não estou nem mais falando da dependência econômica. A dependência econômica está cada vez mais clara e ela se acentuou agora sem acesso aos hidrocarbonetos russos. Eu estou falando da dependência militar. Isso ficou muito claro, né, agora na guerra da Ucrânia, quando o equipamento... Veja, os americanos, quando eles expuseram o equipamento deles, expuseram o melhor. Agora, quando chegou o Abrams, que eles perceberam que o Abrams seria derrotado na Ucrânia facilmente, eles estão pedindo de volta. E vão levar de volta para casa os Abrams. E aí, o que você viu? Um golpe direto na indústria de material bélico, da venda de material bélico europeu, que na Ucrânia se demonstrou incapaz de fazer frente ao material russo. Essa dependência, né, tanto militar e agora mostrando, né, atingindo o coração da indústria de defesa europeia, não é um marco. A Europa, a gente não vê a Europa reagir, a gente não vê a Europa tomar medidas sérias, não vê o Stoltenberg falar sobre isso, não consegue, tá entendendo? Não consegue reagir. As principais lideranças, Macron, Schulz, né, a gente fica espantado. Qual a sua análise sobre isso, Alexandre? Olha, eu até lhe dou um exemplo muito concreto, que foi antes de instalar esta nova vaga entre Israel e a Palestina, dias antes eu tinha lido uma notícia que dava conta que a Alemanha estava a encomendar material, parte de um sistema de defesa antiaéreo a Israel. Eu acho que logo por aqui fica também bastante claro aquilo que é neste momento a União Europeia em matéria de defesa. A União Europeia tem de facto algumas missões, mas mais ligadas ao âmbito técnico-militar, do ponto mais de treino e de preparação e capacitação do que propriamente de envolvimento em operações, excetuando, claro, um dos grandes marcos da União Europeia é a missão de combate à pirataria marítima no Golfo da Somália, onde de facto há mais de uma década que a União Europeia tem uma forte expressão. Ou seja, até nisso, na parte militar, o envolvimento da União Europeia não se equipara àquilo que um Presidente dos Estados Unidos tem. A verdade é que o Presidente dos Estados Unidos não dirige um país, dirige uma multinacional. Uma multinacional por estar presente no mundo inteiro, por todo lado, seja através das suas bases militares, seja através dos teatros de operações, o que quer que seja. E depois nós olhamos para a NATO e é inegável dizer que, de facto, a NATO é um projeto, sobretudo, dos Estados Unidos.
e que, claro, surgiu primeiro do que os países do velho Pacto de Varsóvia, mas a verdade é que também o Pacto de Varsóvia tinha o mesmo significado e o mesmo simbolismo para a União Soviética, sem a mesma expressão, tal como hoje a CSTO tem o mesmo tipo de importância para a Rússia, ou seja, há uma potência que claramente domina. E há uma potência que quer ser paga pelos serviços de segurança que presta. Isto é tão simples quanto isso. E, a meu ver, esse posicionamento de Donald Trump acho que faz todo o sentido. Sendo parte dos Estados Unidos, faz todo o sentido. Porque, quer dizer, o único verdadeiro contribuidor com os 2% do PIB para a área da defesa da NATO era realmente os Estados Unidos. Mais nenhum outro aliado pertencente a uma aliança estava a pagar isso, ou seja, os Estados Unidos não só providenciam a segurança, como ao mesmo tempo ainda são também o Estado que mais financia essa segurança. Isto não faz sentido, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista político ou até mesmo operacional. Isso não acontece em lado nenhum. Ou seja, basicamente, ou assistiu-se a um reforço ao longo das décadas daquilo que era a NATO enquanto projeto dos Estados Unidos e não necessariamente da Europa. A Europa beneficia com isso, mas aquilo que demonstrou é que não estava tremendamente apaixonada por este projeto que era a NATO. Isso não aconteceu. E aquilo que nós vemos agora, do ponto de vista, sobretudo militar, é isso que é uma falência autêntica de nós percebermos que resta-nos muito poucas alternativas. E os russos, quando nós vemos como quem diz, temos de procurar nos meios alternativos, porque aqui não temos Russia Today, como o Sr. Comandante já disse, não temos Russia Today, não temos Sputnik, temos de encontrar formas de a poder contornar. Para podermos ver a RIA Novosti, também a TASS, o que quer que seja, nós percebemos que os russos estão com uma indústria militar de tal forma expressiva que ainda no outro dia não foi possível escondê-lo da imprensa ocidental, no sentido de que os russos sozinhos conseguem produzir praticamente o equivalente daquilo que se produz nos Estados Unidos e até mesmo na União Europeia, mas na ordem do dobro, do triplo, do quádruplo, dependendo daquilo que estivermos a falar. E não houve nada que abalasse esse esforço por parte dos russos de continuarem esse expansionismo. Aliás, vejam o orçamento do Estado da Rússia para 2024. Vocês veem que eles vão aumentar em cerca de 50% a 70% aquilo que vão ser os gastos com a indústria militar. Ou seja, os russos não têm qualquer problema com isso. E melhor, nada disso afetou a qualidade de vida dos russos. Antes, pelo contrário, tornou-os mais autossuficientes. E nós na Europa temos algo que é exatamente o contrário, que é esta tentativa dos Estados Unidos de esvaziamento daquilo que é a nossa capacidade militar, tentar provocar um crescente aumento da dependência que nós temos do sistema e do aparelho militar dos Estados Unidos e depois poderem também os Estados Unidos alimentar a própria indústria através da comercialização de vários tipos de armamento e tecnologias mais modernas, por exemplo, para países da União Europeia. Aliás, nós já vimos isso, por exemplo, na Turquia. Na Turquia já aconteceu, o famoso diálogo que houve e o acordo que houve celebrado com a Recep Tayyip Erdogan, no sentido de o reforçar e de o equipar com um dos mais modernos sistemas de defesa antiaérea.